de Deus, que Deus abençoe e ilumine muito a sua vida no dia de hoje. Eu tenho uma palavra do que especial para compartilhar com cada um de vocês. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 2. É um versículo muito famoso que nós vamos ler, mas nós vamos desmistificar ele, porque isso virou um jargão para os pregadores do tempo moderno, aqueles que dizem ser profetas. Eles usam desse texto para profetizar algo sobre a vida de alguém, e é válido desde que o pregador ou o profeta, se assim intitulam, ele utiliza da maneira certa e da maneira correta. Amém, Jesus? E qual é a maneira certa e correta? Vou te explicar. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, você já recebeu uma profecia dessa? Deus vai fazer na sua vida o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não viram, o que não chegou nem como expectativa no seu coração, é o que Deus tem para você. Aí para por aí. É assim ou não é? E assim, é válido. Quando nós cremos no Senhor, Ele é poderoso sim para fazer mais do que podemos imaginar. Ele é poderoso para fazer mais do que podemos pedir. Ele é poderoso para fazer mais do que podemos esperar. Mas esse texto, infelizmente, não é para todas as pessoas. Esta profecia, esta palavra profética, não é para todos os homens, para todas as mulheres. Mas para quem? É para um grupo de pessoas. E qual grupo de pessoa? Aqueles que amam a Deus. Amém, Jesus? E olha para mim, não é todo mundo que ama a Deus. A pessoa ela pode se simpatizar com a igreja, a pessoa ela pode se simpatizar com o evangelho, a pessoa ela pode ser autora de canções, de poesias. Elas podem se declarar abertamente, publicamente ao Senhor, como eu amo a Deus, como amo ao Senhor, e pode não amar ao Senhor. Aí você rebate: pastor, então o que é amar ao Senhor? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. O que é amar ao Senhor? João 14, 21 diz assim, olha na tela: aquele que tem os meus mandamentos e o que, irmãos? E os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará o que? A minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele o que? Morada. Então olha o que Jesus disse: para a pessoa amá-lo, tanto ele como ao seu Pai, é necessário guardar os mandamentos. Ou seja, a pessoa que guarda a palavra de Deus, a pessoa que carrega consigo os mandamentos do Senhor, ama ao Senhor. Ou seja, a maior demonstração de amor ao Senhor não são palavras, são os atos. E quais os atos, pastor? De andar nos caminhos do Senhor. Vocês entendem sim ou não? Uma vez que você ama o Senhor, você pode preparar o seu coração, que Ele vai fazer algo que o seu coração não cogita e não espera. Vocês entendem isso, sim ou não? E eu quero deixar sim esta palavra profetizada para você: o que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, o que não chegou como expectativa no seu coração, Deus Ele tem preparado para você. Amém, Jesus? Mas você está pronto para o mandamento? Vamos para o mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Isso aqui é só a introdução. Diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não, que irmãos, te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então isso aqui foi o mandamento, irmãos, para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo hebreu, melhor ainda, e o povo de Israel.
Então este foi o mandamento. Então entenda que o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, eles cresceram debaixo desses ensinamentos. Eles não poderiam criar para si e para adorar imagem de escultura, nada que pareça com algo que esteja no céu, na terra nem debaixo dela. A verdade é que eles não poderiam se encurvar, se prostrar diante de nada, de homem nenhum, a não ser a Deus. Amém, Jesus? Guardada essas informações, abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 3. Agora a nossa mensagem começa. Eu só dei a introdução para vocês identificar que Deus tem além do que nós esperamos, imaginamos, desde que amamos ao Senhor. E agora eu quero falar de 3 homens ou 3 jovens, não sei dizer ao certo a altura do campeonato, mas vamos dizer 3 jovens que eram fiéis ao Senhor. Eram jovens que tinham consigo os mandamentos do Senhor. E assim era a maior demonstração de amor que eles poderiam demonstrar a Deus, que era guardar os mandamentos. Mas olha para mim, irmãos, guardar os mandamentos do Senhor, quando tudo vai bem, é muito fácil, sim ou não? Você não mentir, porque nada te pressiona a mentir, é fácil, é ou não é verdade? Você não enganar quando nada te pressiona, é muito fácil. Você permanecer fiel ao caminho, sendo que não há nenhuma oposição a você, é fácil demais. Agora, e quando a situação está difícil? E quando a situação te pressiona? E quando as circunstâncias se levantam contra você, exigindo de você guardar os mandamentos do Senhor? Foram que esses 3 homens e o povo judeu enfrentou nas províncias da Babilônia. Por quê? Olha só, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram quem, irmãos? Os judeus. E falaram, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então olha a mensagem, irmãos. O rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de ouro e chama todos os governadores para a consagração da estátua e também oficiais para propagar o decreto, que seria colocado instrumentistas para tocarem a música, e seria, eu acredito, uma música tocada em alto bom som, para que todos pudessem ouvir. E quando eles ouvissem o barulho da música, eles tinham que parar tudo o que estavam fazendo, se prostrar para adorar a imagem que o rei Nabucodonosor fez dele. E qualquer que não fizesse, não cumprisse com o mandamento, com o edito que ele espalhou por toda a província e por todos os povos, seriam lançados na fornalha de fogo ardente.
E eu fiz a questão de mencionar que o povo judeu era um povo que aprendeu que não deveria fazer imagem de escultura e muito menos o quê? Se prostrar, servir e adorar. Agora o rei Nabucodonosor, ele levanta essa estátua e determina que todos se prostrassem diante da sua estátua. Irmãos, olha para mim, isso era um insulto para a fé daqueles homens. Eram homens que aprenderam, não posso se curvar, nós não podemos nos dobrar. E agora o rei, ele determina que nós nos prostremos. Não vai ficar legal não. E esses homens, irmãos, eles foram fiéis aos seus ideais. Esses homens, eles demonstraram o amor verdadeiro que eles tinham para com Deus. Sabe por quê, irmãos? Eles não se curvaram, eles não se dobraram. Eu tenho que falar isso a você nesta manhã, e você tem que fazer da mesma forma. Você não pode negociar a sua fidelidade a Deus. Você tem que ser fiel ao Senhor, você tem que ser fiel aos mandamentos de Deus. E olha, muitas distrações e muitas propostas vão surgir na caminhada. Para quê? Para que você venha negá-lo. Mas a mensagem é: seja fiel. Vocês lembram que eu dei uma série de mensagens aqui sobre Daniel e disse da fidelidade desses homens? E a fidelidade e ser fiel é fazer o que se deve fazer. Ser fiel é não fazer o que não deve fazer. Ou seja, eles sabiam o que tinham que fazer. E o que eles fizeram? Eles não se curvaram, eles não se prostraram. Mas olha para mim, irmãos, eu fico imaginando que aqueles instrumentos tocando seria para o povo que temia o Senhor, seria o som mais horrível de se ouvir. Eu acredito que muitos judeus se prostraram, porque quando a notícia chegou para o rei, foi alguns homens, foram alguns judeus. Eu fico imaginando, irmãos, o medo tomando conta do coração dos homens naquela época. Eu tenho que me prostrar, sabe como é que é, né? Ser lançado, ser queimado vivo, deve ser uma das coisas mais horríveis que pode acontecer. Sim ou não? Imagina você ser lançado vivo em um lugar quente. Misericórdia, dá nem para imaginar. Eu conheço a história de um cidadão que ele estava enfrentando uma depressão terrível. Terrível. Ele se atirou nas águas e alguém viu, socorreu ele, quase morreu afogado. Não muito depois, ele dentro da sua casa, ele se tranca no banheiro e atira fogo na própria casa. Ele se matou queimado, mas antes de morrer, ele se arrependeu, porque ele tentou de todas as formas sair do lugar onde ele se trancou e não conseguiu. Fica imaginando a dor terrível que essa pessoa enfrentou, de atirar fogo e se matar queimado. Misericórdia. Então eu fico imaginando esse texto, irmãos, esses homens que infelizmente cederam a sua fé. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos curvar, porque nós aprendemos, o Senhor tem um mandamento, que nós não devemos nos curvar diante de estátua, nem adorá-las, nem servi-las. Então isso não vai nos pegar. Aí olha só, irmãos, vieram os fofoqueiros, e fofoca sempre existe, irmãos. Sim ou não? Conversa torta sempre vai aparecer. Vocês lembram da história de Jó? Sim ou não? Vieram, um raio caiu nos campos do Jó, matou servos, matou bois, animais, matou um monte de animal. Aí só escapou eu, Jó, para te trazer a notícia. Ou seja, a notícia ruim sempre vai ter um jeito, irmãos, de escapar. Matou todo mundo, só sobrou eu para contar. Caiu o telhado lá na casa do seu filho, estava todo mundo reunido lá. Você não vai acreditar, Jó, morreu todo mundo. Só restou eu para te contar a notícia. Você pode ler o Jó capítulo 1 que você vai ver. A notícia sempre vai dar um jeito. E notícia ruim, irmãos, notícia ruim chega rápido. Notícia boa demora, sim ou não? Chegaram, irmãos, os fofoqueiros e disseram: tem um povo aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor constituiu nos negócios do reino, estão fazendo pouco caso do teu decreto, estão fazendo pouco caso da tua ordem. As músicas têm tocado e eles não têm se curvado, rei. Eles não têm adorado a ti e têm feito pouco caso dos seus deuses. O Nabucodonosor fez o que, irmãos? Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério
da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ponto de interrogação. Queridos, olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados agora para ser colocados diante do rei. O rei estava furioso, nervoso. Poxa, eu coloquei vocês no palácio para trabalhar no serviço real e agora vocês estão desmerecendo o meu decreto, a minha ordem. Eu acredito que isso não seja de propósito. Talvez vocês não estão a par das leis. Talvez vocês não estão vocês não têm noção do decreto que foi dito. Estão falando aí que vocês têm feito pouco caso do meu decreto, mas eu acredito que é só um desacerto. Mas fique tranquilo, porque agora vocês estão diante de mim. Vou dar uma oportunidade para vocês. Quando vocês ouvirem o som da música, vocês podem se prostrar. Porque se não se prostrar, a chapa vai esquentar. Eu vou lançar vocês na fornalha de fogo imediatamente. E ainda te falo, vocês estão diante de mim e não há Deus nenhum que possa fazer vocês escaparem das minhas mãos. Irmãos, olha para mim. Eu quero que vocês entendam agora o lado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão extremamente pressionados a pular fora da fé. Agora que o mandamento, irmãos, faz sentido, porque mandamento guardado em tempos brandos, fácil demais. Eu acredito, irmãos, que amor só nos momentos bons. Jesus mesmo disse que amar aquele que te ama não tem proveito nenhum. Amar mesmo, Jesus disse, é amar aquele que te aborrece. Ter paz com aquele que não quer paz com você. Porque ter paz com quem quer paz é fácil. E agora que aquele que é aquela pedrinha no sapato? E aquela pessoa que é carne de pescoço? Aquela pessoa que qualquer coisa implica com você? Tem que ter paz com essa. Ou seja, existem mandamentos de Deus, irmãos, que é complicado de... Concorda comigo, sim ou não? Que é complicado de praticar. Só que nós tropeçamos em coisas tão pequenas, coisas tão bobas. Esses dias uma mulher mandou em fevereiro uma imagem na página, uma conversa na página da igreja, falando mal. Nossa, eu vejo o logotipo dessa igreja, até me arrepio e me dá ânsia de vômito. Eu falei, nossa Deus, isso é pesado. Aí eu respondi ela, agora que você me responde, porque foi esses dias. Mandei a mensagem tantos meses atrás, agora que eu sei mesmo que essa igreja não presta. Eu falei, minha filha, eu tomo conta de 3 igrejas. E fora esta rede social, eu tenho mais 7. Você acha que eu vou dar conta de responder todas as mensagens? Mas já que você dá, mas o que está acontecendo? Aí ela conta a história do que aconteceu e bababá, bababá. Aí o Israel que estava aqui, ele foi pastor na cidade que ela estava defamando. Ele estava, não, essa mulher é perturbada. Porque teve um cidadão que fez algo ruim com ela, algo terrível, pegou dinheiro e não pagou, mas o dinheiro foi pago. Agora ela está levando esta conversa de 20 anos atrás, 10 anos atrás, como se fosse ontem e como se a dívida não tivesse sido paga. A dívida foi paga. Só que ela endemonia todos os pastores da igreja por causa de um pastor que pegou e demorou para pagar. A dívida foi paga e ela está lá, irmãos, do mesmo jeito, com raiva, com ódio. Eu falei, não dá para entender o ser humano. O ser humano, ele tropeça em coisas pequenas. E não foi dito para ela da minha parte, foi de outro pastor, diz, irmã, você vai para o inferno. Você continuar com esse sentimento, com esse ódio, com essa revolta, você vai para o inferno. Se a dívida foi paga, você está defamando todo mundo por causa de uma dívida que foi, você vai para o inferno. Não, porque enquanto eu estiver viva, eu vou tomar esta causa, eu vou me levantar contra essa igreja. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode uma pessoa dessa se intitular ser de Deus? Que mandamento que ela está guardando? Será que ela não entende que nós somos perdoados da mesma medida que nós perdoamos? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que precisa liberar perdão. Agora, é fácil perdoar quando
Você foi maltratado, você foi enganado, você foi traído, você foi passado para trás. Não é fácil, mas é necessário perdoar. É necessário você esvaziar o seu coração, porque o nosso Deus, ele é ciumento. Porque o grande mandamento é amar ao Senhor de todo o coração. E talvez a mágoa, ela tenha tomado espaço muito grande dentro do seu coração, que não cabe o Senhor nele. Agora, esses homens, eles demonstram que amor ao Senhor. Eles amavam o Senhor de todo o coração, que não tinha espaço para a idolatria de Nabucodonosor, não tinha espaço para o decreto de Nabucodonosor. Eles bateram o pé. Olha a resposta que eles deram para o Nabucodonosor, para o rei. Versículo de número 16. Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te perguntar sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O Nabucodonosor diz: quem é que vai livrar vocês da minha mão? Quem é que pode? Aí eles disseram assim: ó, nós não ia nem tocar nesse assunto, mas já que você falou, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Ele pode. Versículo 18. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha o que ele disse, ó: o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar das tuas mãos e também da fornalha. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar, nós não vamos servir e adorar os seus deuses. Irmãos, ousadia demais. Isso é amor demais a Deus. Eu contei para vocês a história acho que foi domingo, da história de um homem chamado Javier. Foi em busca do sonho americano, levou a família para os Estados Unidos e lá enfrentou muita dificuldade para arrumar trabalho. E quando ele arrumou um trabalho e chegou lá para trabalhar, o empreiteiro da obra disse assim: ó, acabamos de ocupar sua vaga, não vai dar para você trabalhar com a gente não. Ele saiu bravo, irmão, parou no meio da rua e começou a brigar com Deus. Deus, o que o Senhor está esperando de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu não te dei, toda vez que eu te busco, o Senhor não me responde. Daqui a pouco veio: ô Javier, não te paguei para ficar parado. Ele olha: será que é comigo? Aí o camarada falando: é você, eu não te paguei para ficar parado, Javier. Aí ele ficou todo eufórico, falou para a mulher dele que ele tinha perdido o emprego, mas ele orou a Deus e Deus respondeu imediatamente, colocando o homem, chamando ele pelo próprio nome, e deu um emprego para ele. Só que isso não foi emprego, isso serviu só de ponte. Ele foi parar numa fábrica e o dono da fábrica gostou do trabalho dele, chamou ele no escritório e disse assim: ó, eu quero subir você de cargo, você aceita? É claro, mas com uma condição: vai vir aqui 13 carregamentos de carga e você vai deixar passar um carregamento sem fiscalização. Aí ele diz: como assim? Sem fiscalização, você vai passar 12, ok, uma vai ser especial. Ele já não gostou. Aí o dono: você pode ir para casa pensar. Aí ele voltou no outro dia: ó, eu pensei naquela proposta e decidi, eu não quero mais esse emprego, porque eu não quero, isso é desonroso demais para o meu Deus e para a minha família. Aí o dono ainda dizia: ó, gostei demais, você é a pessoa para o cargo. Passaram tantos outros que decidiram fazer como é que eu disse, mas você foi o único honesto. Parabéns pela sua honestidade. Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Não negocie a sua fé. Nós temos que adquirir ou atribuir no nosso caráter a honestidade, a fidelidade e a santidade aonde quer que fomos. Amém, Jesus? Mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às dificuldades, se alguém influente chegar para você: ô irmão, eu preciso que você minta para mim quando alguém vier. Fala: ó, não conta comigo para esse trabalho não, porque eu não minto. Ah, mas então não quero mais o seu trabalho. Então, que assim seja. Mas seja fiel à sua fé, seja fiel aos mandamentos do Senhor. Amém, Jesus? Eu estou dando o exemplo desses 3 homens. Eles disseram assim: ó, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos prostrar, nós preferimos morrer. Nós preferimos morrer do que ter que adorar a sua estátua e os seus deuses. Foram muito ousados. Versículo de número 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor
e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. Ou seja, irmãos, foi dada a ordem. O rei ficou mais furioso ainda. Não, aquece 7 vezes mais a fornalha. Para vocês terem uma ideia, os homens que lançaram os 3 na fornalha, só de chegar perto da fornalha morreram. Eles perambolaram lá dentro, irmãos. Eles perambolaram. Vamos chegar lá para me explicar a nossa mensagem. Versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançares no forno de fogo ardente. E então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E ordenou aos homens mais fortes que estavam ao seu exército que atassem a Sadraque. Não, aí repetiu. Mais para frente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Isso aqui é tremendo. O rei Nabucodonosor, ele ficou espantado. Ele achou que estava vendo uma miragem. Falou: não lançamos 3 homens, eu estou vendo 4. E o semelhante do quarto parece o filho dos deuses. Eu acredito, irmãos, que foi o próprio Deus que entrou com eles. Aí, olha para mim, queridos. Vocês lembram quando o Nabucodonosor indagou aqueles homens? Quem é que pode te livrar das minhas mãos? Qual foi a resposta dos homens? O nosso Deus. Ele pode nos livrar das tuas mãos, pode nos livrar da fornalha, e se não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. 1 Coríntios 2:9. Vocês vão entender. 1 Coríntios 2:9, para vocês lembrarem. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqueles homens amaram ao Senhor, sim ou não? Guardaram os mandamentos. Então vê, irmãos, aquilo que eles não imaginaram. Porque olha a imaginação deles. Deus, Ele pode nos livrar da fornalha, Ele pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. E se não nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Ou seja, Deus fez na vida dele além do que eles imaginaram. Deus fez na vida dele muito mais do que eles poderiam enxergar e ouvir. Por quê, irmãos? Deus livrou eles na fornalha. A única coisa que eles não imaginaram foi o que Deus fez. E eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Talvez você tenha pensado, meditado e cavucado: poxa, Deus pode fazer desse jeito, Deus pode fazer desta forma. Se a situação tivesse assim, desta forma, desta maneira, talvez... Irmãos, Deus tem além do que você pode imaginar. Talvez você fique esperando: poxa, Deus vai me livrar dessa situação. Mas Deus vai te livrar na situação. Talvez você fique pensando que Deus vai fazer de um jeito, mas Ele vai fazer de outro jeito. Mas olha para mim, irmãos, demonstre amor ao Senhor. Jesus Cristo diz: aquele que me ama é amado pelo meu Pai. Amém, Jesus? É amado meu Pai. E ele diz assim: e eu amarei, e me manifestarei a Ele. Deus, Ele vai se manifestar a você. Se você tem guardado os mandamentos, você tem, em meio às pressões da vida, suportado, olha, Deus, Ele vai se manifestar em sua vida, para fazer além do que você possa imaginar, para fazer além do que você possa esperar. Ele é Deus para isso. E se eu for falar aqui de resposta para aqueles que amam ao Senhor, irmãos, Deus, Ele é fora do normal. Deus, Ele trabalha fora das nossas possibilidades. Eu preguei esses dias sobre a Joquebede, que pela fé ela injetou a criança pelas águas e falou para a filha: vê que fim vai ter essa criança. A criança foi, tanta gente para pegar, a filha do faraó pegou. Poderia o medo vir ainda mais, sim ou não? Agora meu irmão morre. A filha do rei que mandou matar todas as crianças pegou, já era, vai morrer. Só que a filha do faraó se apaixonou pela criança. Disse: ai meu Deus, que garoto lindo, vou chamar ele de Moisés, porque surgiu das águas. Agora, como é que eu vou fazer para amamentar? Como é que eu vou... Aí a menina: eu conheço alguém que possa dar de mamar para essa criança. Poxa, então faz o seguinte: leva a criança e eu vou pagar um salário
para a mulher que amamentar. A Miriam levou para quem? Para a própria mãe. Ou seja, irmãos, aquele que confia no Senhor, mesmo em meio às pressões, Deus ele sempre terá uma saída de mestre. Vocês entendem, sim ou não? Deus tem um escape. Talvez você está pressionado diante de uma situação, de uma sinuca de bico, mas Deus tem um escape, uma saída para você. Domingo passado eu preguei Eliseu. O Eliseu foi determinado pelo rei, mata o Eliseu. O Eliseu disse: calma aí, amanhã essa porta, a porta da cidade haverá farinha e cevada por um ciclo. O capitão diz assim: eu quero pagar para ver. Não vou nem te matar, vou pagar para ver. Aí o Eliseu diz: você vai ver, mas você não vai comer. Irmãos, veio na porta da cidade 4 leprosos. Vocês estão passando fome aí porque quer. Lá no arraial dos sírios não tem ninguém. O rei diz assim: isso é emboscada, não vamos continuar aqui. Mandou os capitães: vai lá ver para mim esse negócio aí, vê se é verídico a palavra dos leprosos. Foram, viram. Quando chegou lá, irmãos, havia provisão. Aquela provisão, sabe o que era, irmãos? A sobrevivência do Eliseu. Era Deus dando escape para o Eliseu. Ou seja, irmãos, Deus ele tem preparado para você o escape, a saída. Amém, Jesus? Mas olha para mim, mas não abandone os mandamentos do Senhor. Não abandone os caminhos do Senhor. Seja fiel a Ele. Porque uma vez que você for fiel a Ele, irmãos, olha para mim, Ele tem além do que você possa imaginar. Deus fez além do que aqueles homens podiam imaginar. Sabe o que aconteceu? Bota lá para mim, Juliano, Daniel capítulo 3. Você lembra onde paramos? 23, 24, 26. Deu 26. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinham queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Eu vou explicar isso aqui depois. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que, olha só, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Olha o que o Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus desses homens, porque olha, Deus mandou um anjo para livrá-los da fornalha, porque esses homens preferiram obedecerem ao seu Deus do que cumprir com o meu edito. O rei viu que aquele homem aqueles homens eram fiéis a Deus. Aí olha a mensagem, irmãos. O que é que as pessoas enxergam em nós? Vocês entendem, sim ou não? Você tem que enxergar em nós integridade. É tão triste a pessoa enxergar: fulano é da igreja? Não. Já ouviu a história assim, não? É da igreja? Não, que igreja é? Não. O que fulano está aprendendo na igreja? É porque fulano, irmãos, não guarda os mandamentos. Aí faz o quê? Dá mau testemunho. Não é? Então não dê mau testemunho, não. Dê testemunho de fidelidade, de santidade, de honestidade. Deus não nos chamou para as coisas imundas desta vida. Então, fica essa palavra. Aí, irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês do quê? Do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías foi rasgado no meio. Porque o que ele profetizou não se cumpriu. E uma das suas profecias foi: se você passar pelas águas, as águas não vão te submergir. E se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, e nem chama alguma te arderá na sua pele. A profecia se cumpriu na vida desses 3 jovens. Talvez esses 3 jovens, eles se apegaram e muito com aquela profecia, porque o Isaías, ele profetizava nos tempos de Ezequias, e lá na frente que Israel foi emboscado, perdeu a batalha para o império da Babilônia. Então, eles viveram depois da profecia. Então eu fico imaginando eles se apegando, à palavra de Deus. E para esse tempo, a profecia do Isaías fez o que, irmãos? Sentido.
Por isso é importante guardar toda a palavra que vem de Deus. Talvez era algo místico para eles, né? Poxa, se eu passar pelas águas não vou me afogar. Se eu passar pelo fogo não vou. Eu gostei desse texto, eu gostei dessa analogia. Mas para eles não foi uma analogia, um texto qualquer. Eles viveram na pele o poder de Deus em livrar aqueles que o amam. Amém, Jesus? E eu termino esta mensagem com esta palavra liberada para a sua vida. Você vai contemplar o Deus do livramento. Deus está livrando aqui pessoas de enfermidades. Deus está livrando aqui pessoas de acidentes, de incidentes. Deus está livrando aqui pessoas, irmãos, em que os inimigos têm armado laços e emboscadas. Há uma bênção de livramento, há uma bênção de proteção aqui no nosso meio, amém, Jesus? Você pode passar pelas águas, elas não vão te submergir. Você pode passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é com você. Amém, Jesus? Então essa é a palavra. O que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, o que não chegou como expectativa, Deus pode fazer e vai fazer, se você permanecer junto dele.